Imagina que você tá numa pizzaria, tranquilo, com a sua pizza quentinha na sua frente. E de repente um grupo de desconhecidos aparece, senta na sua mesa e começa a cortar a pizza, sem te perguntar absolutamente nada. E o pior é que eles ainda discutem entre si para ver quem vai ficar com um pedaço maior. Pois é, em 1884, essa pizza era o continente africano. E quem estava cortando os pedaços eram as potências europeias. Então, simplesmente com uma régua, um compasso, eles estavam tentando decidir quem ficaria com uma terra que não era sequer deles. Esse episódio ficou conhecido como a Conferência de Berlim e foi um momento em que a Europa literalmente redesenhou o que era a África. Do conforto de uma sala diretamente na Alemanha, sem nenhum africano para opinar o que iria acontecer com a casa deles. E para entender esse caos, a gente precisa primeiramente voltar um pouco, mais precisamente no final do século XIX, porque era quando a Europa estava vivendo o auge da Revolução Industrial, onde as fábricas elas não paravam de crescer, o consumo ele explodia e os países simplesmente eles estavam precisando de duas coisinhas básicas: matéria-prima barata e gente para comprar o que eles produziam. E adivinha quem tinha muito território e muita riqueza natural? A África. Até então a presença europeia ali era mais ou menos nas costas, perto do mar, com feitorias comerciais e rotas de navegação. Mas com o avanço das tecnologias, tipo o barco a vapor e as armas modernas, ficou muito mais fácil para eles invadirem o interior da África. Foi aí que começou a corrida pela África, com a França, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Alemanha. Todo mundo estava querendo um pedaço do continente. Só que tinha um pequeno problema. Eles estavam começando a se esbarrar. Um império aqui, outro ali, e o risco de sair uma guerra era real a qualquer momento. E aí que entra o chanceler alemão Otto von Bismarck. Ele foi um político conhecido como chanceler de ferro. Ele foi um cara importante que ele unificou a Alemanha lá em 1871. E nessa época, ele era basicamente o homem mais poderoso do país. Bismarck ele não estava tão interessado em colonizar a África, mas ele sabia que as potências europeias estavam prestes a brigar feio. Então ele pensou: já que tá todo mundo invadindo mesmo, vamos organizar essa bagunça então? E foi aí que ele convocou a Conferência de Berlim, que foi entre 1884 e 1885, com 14 países europeus que se sentaram numa mesa para definir as regras de uma corrida colonial. E adivinha quem não foi convidado? Os africanos. Nenhum representante, nenhuma voz, nada. O dono da pizza, ele simplesmente nem sequer sabia o que estava acontecendo. Eu acho que todo mundo já deve ter visto uma imagem parecida com essa aqui, com homens partindo o bolo como se fosse a África, e ela tá certa até certo ponto, porque durante meses eles discutiram como ocupar os territórios. Não foi tipo, em um belo dia, todo mundo se sentou e falou: pega a régua e risca o mapa aqui inteiro e é isso, tchau. Eles criaram basicamente o princípio da ocupação efetiva, que foi basicamente dizer que uma terra era sua se você realmente a ocupasse e administrasse de fato. Só que na prática, o que aconteceu foi uma disputa desenfreada em que cada potência queria garantir e dominar o seu pedaço. E começaram a invadir e dominar regiões sem se preocupar com línguas, culturas ou povos que já viviam ali. Típico de colonizador. Tribo cortada no meio? Problema deles. Povos rivais obrigados a viver juntos? Problema para depois. E o resultado disso foi uma exploração brutal. Trabalho forçado, roubo de recursos e violência generalizada. O exemplo mais absurdo que a gente tem é o Congo, que foi controlado pelo rei Leopoldo II da Bélgica, e ele simplesmente transformou o país em uma propriedade pessoal, explorando a extração de borracha e causando a morte de milhares de pessoas. E o resto do continente ele não escapou, porque a gente ainda tinha a Inglaterra e a França que expandiam seus impérios gigantescos e lucraram horrores com tudo isso, enquanto as populações locais elas simplesmente eram tratadas como se nem fossem humanas. Nas décadas seguintes, essa corrida ela só foi aumentando. Por meio de expedições, tratados e guerras, a maior parte do continente acabou nas mãos das potências europeias. Tanto é que em 1914, cerca de 90% da África estava sob domínio
europeu. As exceções mais conhecidas eram a Etiópia, que resistiu bravamente, e a Libéria, que permaneceu independente. Um século depois, quando os europeus finalmente eles foram embora, as fronteiras que eles desenharam com a régua simplesmente ficaram ali, cheias de conflitos étnicos, divisões forçadas e feridas que nunca mais cicatrizaram. Hoje, se você olhar o mapa da África, você ainda consegue ver o traço da régua. Linhas que cortam desertos, tribos e histórias milenares no meio. E muito do que o continente enfrenta até hoje, tipo guerras civis, rivalidades étnicas, estabilidade política, é uma herança direta daquilo que aconteceu na reunião de Berlim. A Europa ela acabou desenhando o mapa, mas quem pagou o preço até os dias de hoje foram os povos que já viviam ali há milhares de anos. A Conferência de Berlim acabou em 1885, mas o mapa que ela criou até hoje ainda não foi apagado totalmente. Então, a lição que fica é: não deixe ninguém roubar a sua pizza. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir e comentar logo abaixo. E se quiser mais informações, as fontes utilizadas para esse vídeo estarão na descrição. É isso, e até o próximo vídeo.